Simbora, galerinha. Olha, a gente vai resolver agora a questão de número 18 do nono exame da ordem, a prova que foi reaplicada em Ipatinga, a prova tipo 1 branca, para quem tiver com ela aí acompanhando, beleza? Vamos aqui para a telinha cheia, vamos resolver a questão. Então, questão 18. A respeito de uma lei delegada e de uma medida provisória que dispõem sobre matéria reservada à lei complementar, assinale a assertiva correta. Então, aqui está querendo tratar da lei delegada e também da medida provisória. A figura da lei delegada ela é prevista no artigo 68 da Constituição Federal. Já a figura da medida provisória está lá no artigo 62 da Constituição Federal. Câmerazinha aqui. O que é que a lei delegada e a medida provisória têm em comum, galerinha? O ponto comum delas é que, em ambas as hipóteses, se possibilita ao chefe do executivo a elaboração monocrática de um ato normativo primário com força de lei ordinária. Então, quando o presidente da República ele edita uma lei delegada, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ele estará editando um ato normativo primário com força de lei ordinária federal. A gente sabe que os atos primários com forma de lei, ou equivalentes à lei, eles, regra geral, são elaborados pelo Poder Legislativo. A função típica do Legislativo é a função legiferante, a função de legislar. A gente sabe que não é uma função exclusiva do Legislativo, porque pelo princípio da separação dos poderes, todos os órgãos, Executivo, Legislativo e Judiciário, exercem todas as funções, mas algumas com preponderância de maneira típica e outras sem preponderância. A edição de medida provisória de lei delegada revela a função atípica do Executivo, porque permite ao presidente editar um ato com força de lei. O que é que basicamente vai diferenciar a lei delegada da medida provisória? Recomendo a leitura do artigo 68 e do artigo 62 da Constituição, para aprofundar a questão que também sempre é cobrada. A diferença básica é a seguinte, galera. A lei delegada, para ser elaborada pelo presidente, é necessária uma anterior autorização do Congresso. Então, se o presidente quiser elaborar uma lei delegada, ele pede ao Congresso para elaborar. E só se o Congresso Nacional autorizar a elaboração da lei delegada, ele poderá editar a lei delegada. Já a medida provisória, não. Na medida provisória, o presidente edita a medida provisória sem autorização do Congresso. Ele edita a medida provisória só posteriormente que a medida provisória vai passar sobre o crivo do Congresso, para que o Congresso verifique se vai rejeitar ou vai converter aquela medida provisória em lei. Então está aí o ponto que distingue, né? Primeiro ponto que distingue a medida provisória da lei delegada. Na lei delegada, a análise feita pelo Congresso ela é prévia. O Congresso autoriza ao presidente a elaboração da lei delegada. Ele só vai poder elaborar se houver autorização. Medida provisória não. O Congresso atua posteriormente. O presidente edita a medida provisória e depois submete ao crivo do Congresso Nacional. Outra diferença importante. Congresso Nacional autorizou o presidente a elaborar a lei delegada, artigo 68 da Constituição. Presidente elaborou a lei delegada, publicou a lei delegada, está vigorando. Ela vai vigorar por um prazo determinado? Não. Ela agora entrou no mundo jurídico, no mundo normativo, como um ato normativo permanente, que para sair do mundo jurídico necessita de uma posterior revogação. Já a medida provisória não, galera. Em que pese o presidente ter a possibilidade de elaborar a medida provisória sem autorização do Congresso Nacional, se essa medida provisória não for convertida em lei, ela não vai se estabilizar no mundo jurídico, porque ela é um ato provisório, que tem um prazo de vigência certo fixado na Constituição, prazo de 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Lembrar que esse prazo de 60 mais 60 ele não é computado durante o recesso. Lembre ainda que presidente não vai poder elaborar medida provisória e lei delegada sobre certas matérias. Algumas matérias estão afastadas da utilização da medida provisória e da lei delegada. Por exemplo, elas não podem ser utilizadas para tratar da regulamentação do Poder Judiciário, da organização do Ministério Público. Elas não vão poder ser utilizadas também, galera, para tratar de matéria que a Constituição reserva a lei complementar, dentre outras limitações. Dei uma lida lá no 68 e no 62. Mas o que é importante lembrar,
que esses atos têm status de lei ordinária. Como eles têm status de lei ordinária, eles não podem tratar de matéria que a Constituição reserva a uma lei complementar, beleza? Então, de logo, a gente já vê que a questão, né, traz uma lei delegada que estaria tratando de matéria, uma medida provisória que estaria tratando de matéria inviável de ser tratado nesse sentido, beleza? Vamos aqui para a telinha cheia. Então, aqui, lei delegada e MP que dispõe sobre matéria reservada à lei complementar. Assinalar a afirmativa correta. Então, letra A. São materialmente inconstitucionais. Câmerazinha aqui em mim, de novo. Eu já falei, a gente já sabe que elas são inconstitucionais. Mas que tipo de inconstitucionalidade elas têm? Será que é inconstitucionalidade material ou inconstitucionalidade formal? A gente sabe que a inconstitucionalidade material ela ocorre quando o conteúdo da norma, quando o teor da norma, quando a matéria tratada da norma é incompatível com a previsão da Constituição. Já a inconstitucionalidade formal, não. A inconstitucionalidade formal ela decorre, galera, de um vício no processo de formação da norma. Aquela norma foi elaborada de maneira equivocada com relação ao seu processo de formação. Por exemplo, uma lei que possibilite a aplicação de pena de prisão perpétua. Ela tem uma inconstitucionalidade material ou formal? É material. Porque o conteúdo dela, estabelecimento de prisão perpétua, é um conteúdo incompatível com o conteúdo da Constituição. Mas, por exemplo, uma lei complementar, a Constituição exige aprovação por maioria absoluta, mas imagine que ela foi aprovada por uma maioria simples ou relativa, uma maioria menor do que a absoluta. Ela teria que tipo de inconstitucionalidade? É o conteúdo dela que tem um problema? Não, é a forma, o seu processo de elaboração. Ela tem inconstitucionalidade formal. Ora, se uma medida provisória ou uma lei delegada que tem status de lei ordinária, elas tratam de matéria reservada à lei complementar, a Constituição não permite essa forma, medida provisória ou lei delegada, para tratar de matéria que a Constituição reserva à lei complementar. Então o problema está na forma, por isso que elas vão ter uma inconstitucionalidade formal. Fechou? Vamos aqui para a telinha cheia. Então, galera, letra B, né, que fala que é formalmente inconstitucional, né? É um formato, medida provisória ou lei delegada, né, que não pode versar sobre matéria que a Constituição reserva a lei complementar. Letra C, a lei delegada é constitucional, a medida provisória é inconstitucional. Não, ambas, galera, são inconstitucionais porque a vedação existe para ambas. D, a lei delegada é inconstitucional e a medida provisória é constitucional de jeito nenhum, né? Ambas são inconstitucionais, como a gente já viu aqui, porque é uma vedação aplicável a ambas. Então, a questão que responde corretamente é a letra B de bola. Bola essa que o Clube Náutico Capibaribe joga muito, né? Galerinha, até a próxima. Beijo e abraço para vocês.